Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui alguns números do Datafolha que foi divulgado no dia 26 de maio e também da pesquisa IPESP divulgada nesse dia 27. É assim, todo dia tem pesquisa, às vezes tem duas por dia, e eu vou trazer algumas reflexões aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito e puder, se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir e gostar do vídeo, deixa o like, o joinha pra cima. Se não gostar, joinha pra baixo, faz parte. Comenta aqui embaixo e, se puder, compartilha esse vídeo para que outras pessoas fiquem sabendo desse nosso espaço. Enfim, tenha acesso aqui a várias reflexões que nós temos feito ultimamente. Eu quero começar esse vídeo trazendo a fala de Guilherme Gazola, prefeito de Itu. Ele é do PL, partido de Bolsonaro. Ele postou o seguinte, logo após o Datafolha ser divulgado: cada dia fica mais claro que Bolsonaro não ganha do Lula. Não estaria na hora de apostar em Ciro Gomes contra Lula? É uma pergunta que ele faz. Eu vou mostrar para vocês a situação do Ciro, que não é fácil. Não estamos aqui para causar, enfim, criar expectativa, mas para mostrar que existe um espaço para que sim, a gente consiga oferecer uma alternativa para o Brasil que quebre essa polarização, porque cá entre nós, em 2018, muita gente com ódio do PT votou no Bolsonaro, deu no que deu. Agora tem muita gente com ódio do Bolsonaro votando no Lula, no PT. Então a gente precisa pensar em alternativas para sair desse ciclo de ódio em que não se discute projeto, proposta, ideias, e é isso que vai nos tirar do fundo do poço em que nós nos encontramos e que vai cavando cada vez aí mais fundo. O Datafolha foi feito entre os dias 25 e 26 de maio, ouviu 2.556 eleitores e tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não oferece a lista com os nomes dos pré-candidatos, em que o eleitor espontaneamente fala quem ele quiser. Lula lidera com 38, Bolsonaro vem com 22, Ciro Gomes 2, Simone Tebet 1, outros somados 3. Não sabem em quem votar se as eleições fossem hoje 29% dos entrevistados. Em branco, nulo e nenhum, 5%. Então veja, aqui tem um dado já que indica que a gente pode mudar alguma coisa para o futuro. 29 não respondem ninguém, se você não apresenta essa lista com os nomes. Aí quando o cenário então apresenta esses nomes, nós temos Lula liderando com 48, e se as eleições fossem hoje, ele venceria no primeiro turno. Mas é bom lembrar o óbvio, as eleições não serão hoje. Então, nós teremos debates, nós não tivemos até agora. Se alguém não for, isso será explorado. Nós teremos campanha na televisão, não tem até agora. Campanha nas ruas, também não tem. Nós teremos os vices definidos, só o Lula até agora com o Alckmin, os outros não se sabe ainda quem será. Nós teremos aí alianças, palanques estaduais, tem muita coisa para acontecer. Então, Bolsonaro vem em segundo com 27, Ciro Gomes em terceiro com 7, Janones vem atrás com 2, o mesmo de Simone Tebet, a Vera Lúcia tem 1, Pablo Marçal também 1. Felipe Dávila, Sofia Imael, Bivar, Santos Cruz, Leonardo Péricles não pontuaram. Branco, nulo e nenhum, 7. Não sabem quem votar, 4% dos entrevistados. E aí o Instituto perguntou sobre o segundo turno, 3 cenários. Lula derrotaria Bolsonaro 58-33, 25 pontos de vantagem, era 21. Aí alguém pode pensar, William, mas você falou de alguma pesquisa tem pouco tempo que essa diferença era menor, 7, 8 pontos. É porque tem pesquisa para todo gosto. Lula derrotaria Ciro Gomes 55-29, diferença de 26 que se manteve. Então a distância aqui de Lula para Ciro e para Bolsonaro praticamente a mesma. Também bem acima, por exemplo, da Exame Ideia, que deu ali em torno de 13 pontos de vantagem para o Lula. Ciro Gomes derrotaria Bolsonaro 52-36, 16 pontos. Essa diferença em março, que saiu o último Datafolha, era de 9. Então, Ciro abriu 7 pontos em relação à vantagem que já tinha sobre Bolsonaro. Então, baseado nesses cenários, tanto Lula assim como Ciro Gomes derrotariam Bolsonaro no eventual segundo turno. E a gente tem que pensar o seguinte, desde que nós temos a reeleição no Brasil, ali colocada por Fernando Henrique, todo presidente eleito foi reeleito. Muitos analistas dizem que o mandato presidencial ele é, digamos assim, de 8 anos, com um plebiscito no meio, em que a população é convocada para dizer quer que continua ou não quer que continua. E analisando desse ponto de vista, entre o sim e o não, Bolsonaro tendo 27% nas intenções de voto, quer dizer, tem 27% que respondem sim.
Outros 73 simplesmente não querem que Bolsonaro continue como presidente. Então, existe aqui, digamos assim, 75% arredondando a população que fala para Bolsonaro, olha, chega, você teve a sua chance, esse povo não gostou e não quer mais que ele continue. E aí, se a gente pega desses 73, Lula, que sempre teve um percentual ali em torno de 30% de pessoas que simpatizam mesmo com o PT, com as suas ideias, enfim, ou não simpatizam com as ideias, mas simpatizam com a história do partido, ou com a figura de Lula, que é odiado por muitos, amado por outros, existe isso. Lula consegue, quando ele recebe de volta os seus direitos políticos em março de 2021, ele teve 29, então ele consegue de lá para cá se firmar como a principal figura para derrotar Bolsonaro, e hoje ele aparece aqui com 48%. Então, tem outros 25% em disputa, de que não querem nem Lula nem Bolsonaro, e não quer dizer que esses 75%, juntos aqui com Lula ou Bolsonaro, são eleitores convictos. Como eu tenho falado sempre, tem muita gente com Bolsonaro simplesmente porque não quer a volta do Lula e enxergam o Bolsonaro como essa melhor alternativa. Estão errados. E tem uma parte que está com o Lula só porque odeiam muito o Bolsonaro. Tapam o nariz, engolem as contradições do PT, os erros, as mentiras, a falta de propostas para o futuro, mas por ódio ao Bolsonaro vão com Lula. Isso pode mudar. Vamos pegar aqui, o Datafolha trouxe um dado interessante, o motivo do voto. Dos 48% que o Lula tem, os eleitores responderam que 66% destes 48% consideram Lula o candidato ideal. 33% votam nele por falta de opção. Mas falta de opção? Que tipo de opção? Não é porque eu quero derrotar o Bolsonaro. Poxa vida, o Ciro também derrota, 16 pontos na frente. Então, se a gente separa 66% de 48%, dá 31,68%. Arredondar aqui 32%. De eleitores que consideram Lula o candidato ideal. Mas outros 16% estão com ele, segundo a resposta dada, por falta de opção. Mas será que esse eleitor, quando começar a campanha, não pode ver outro nome como opção? Inclusive para derrotar Bolsonaro, como eu mostrei para vocês, que Ciro Gomes também derrota? Se a gente vai para o eleitor de Bolsonaro, lembrando, ele tem 27%. 59% desses consideram Bolsonaro um candidato ideal, o que representa 16%. E 40% votam em Bolsonaro por falta de opção, o que representa do total 11%. Estou aqui arredondando. Então, opção para quê? Não é para não deixar Lula voltar. Muitos respondem, é só conversar com as pessoas. Assim como eleitores de Lula, é só conversar. Não, eu voto no Lula só para o Bolsonaro não continuar. Mas enfim, então a gente tem aqui 16% do Lula com 11% de Bolsonaro, 27% que estão com eles, estão na polarização, por falta de opção. Aqui não é opinião minha, é um dado que a pesquisa nos trouxe. Então a gente percebe que o eleitor talvez fiel, segundo o Datafolha, é 32% do Lula com 16% de Bolsonaro. Então isso aqui é um ponto importante para a gente refletir. Agora, se a gente pega aquilo que um site publicou, probabilidade de voto, tem que pegar só os mais conhecidos, porque quem não é tão conhecido tem uma rejeição baixa, então poderia passar uma falsa sensação de probabilidade de voto. E esse site divulgou então que Ciro lidera com 77% dessa probabilidade de voto, Lula vem atrás com 63% e Bolsonaro 42%. E o site destaca que para vencer uma eleição é preciso que a probabilidade de voto se mantenha acima de 50%. Bolsonaro, com essa probabilidade de voto, simplesmente não consegue vencer. E a matéria vai destacar que para este gráfico foi subtraído então os entrevistados que disseram não votaria, rejeita todos, e ainda os que opinaram que não sabe. Rejeita todos, 1%, e não sabe, 3%. E a rejeição de Bolsonaro é de 54%, teve até uma pequena queda, era 55%. A rejeição ao nome de Lula é de 33%, era 37%, reduziu 4%. E a rejeição de Ciro Gomes está em 19%, era 23%, também caiu 4%. Então isso aqui também é importante para mostrar que Ciro, mesmo com as polêmicas envolvendo o seu nome, por conta desse debate com o Gregório, o React, enfim, não aumentou a rejeição, pelo contrário, ela até diminuiu 4 pontos, segundo, se comparado aí com o Datafolha de março e agora esse de maio. Então, mesmo que alguém não tenha gostado, e faz parte, isso não gerou na imagem do Ciro rejeição para alguém dizer, não voto nele de jeito nenhum. A rejeição dele aqui até diminuiu. Mas eu insisto que esse cálculo só faz sentido em relação aos candidatos muito conhecidos. E o Datafolha perguntou também isso. Lula é conhecido por 99% dos entrevistados.
Bolsonaro 98 e Ciro Gomes 91. Aí quando alguém olha apenas esses dados, pode pensar, não, então todos eles são muito conhecidos, portanto, né, não tem mais novidade nessas eleições. Mas quando você tenta entender, né, esses dados aqui um pouco mais esmiuçados, aí você vai ver lá no Datafolha sobre o nível de conhecimento. Conhecem muito bem Lula, 70% dos entrevistados, Bolsonaro 58% e Ciro 30%. Então o Ciro é conhecido, mas muitos não o conhecem muito bem. Conhecem um pouco, Lula 17%. Como ele já tem bastante lá do conhecem muito, então sobra pouco, né, para as outras categorias. Então 17% dos entrevistados conhecem Lula um pouco, 23% conhecem Bolsonaro um pouco e 28% conhecem Ciro um pouco. Só de ouvir falar, Lula 12%, Bolsonaro 17% e Ciro 33%. Então são pessoas, eleitores que conhecem os candidatos, mas no caso aqui do Ciro, 33% só de ouvir falar. A campanha não começou ainda, esse eleitor vai passar a conhecer melhor Ciro Gomes. E vamos falar um pouquinho da outra pesquisa que foi divulgada, mas essa no dia 27, que é a pesquisa IPESP, que vai trazer um cenário um pouco diferente da Datafolha. Lula lidera nela com 45%, Bolsonaro vem com 34%, Ciro Gomes vem com 8%, manteve o que tinha na semana passada, Simone Tebet vem com 3%, Dória, que não é mais candidata, aparece aqui, né? Porque quando a pesquisa foi colocada em campo ou foi registrado, Dória ainda era candidato. Então ele apareceu com 2%, Janones 2%, Pablo, Felipe, Vera, Imael, Sofia e Bivar não pontuaram. Mas vejam outro ponto que chama atenção: potencial de votos. O que é isso? É o eleitor que diz que votaria com certeza mais o que poderia votar. Lula lidera com 56%, sendo que 45% responderam que votariam hoje, né, com certeza em Lula. 11% poderiam votar. Ciro Gomes vem em segundo, coladinho, com 53%, sendo que 12% votariam com certeza em Ciro Gomes e 41% responderam que poderiam votar. Bolsonaro vem atrás, com 41%, então 12 pontos atrás de Ciro Gomes, o que indica, né, que Bolsonaro ele tem um teto muito baixo, o que dificulta a vitória dele num segundo turno. Bolsonaro, então, tem 32%, com certeza, mais 9% poderia votar. Então, a gente percebe aqui, pessoal, que assim, o que é que explica Bolsonaro ter uma certa resiliência? Aqui, 27% Datafolha, 34% no IPESP, né? Se a situação no Brasil hoje é essa tragédia na economia, que é aquilo que impacta, sim, né, a popularidade de um presidente. Hoje, 13 estados no Brasil têm mais beneficiários do Auxílio Brasil que trabalhadores com carteira assinada. É inversão do que deveria ser, mas esse modelo que Bolsonaro replica, mas que passou por Lula, Dilma, Temer, começou com Fernando Henrique, é isso, é migalha para os pobres, mantendo a estrutura perversa que beneficia uma pequena minoria. Né? Então, o que mantém Bolsonaro nesse patamar? A sombra da volta do Lula, como eu falei para vocês aqui antes. E aí, o eleitor bolsonarista, muita atenção no que eu vou falar. Se você ficar aí fechado com Bolsonaro, você pode acabar ajudando a volta de Lula, porque o Bolsonaro tem uma rejeição altíssima. Pode mudar? Pode. Em política tudo é possível. Nós estamos aí numa eleição, enfim, que não vai ser uma eleição normal, mas baseado no retrato de hoje, quem votar em Bolsonaro vai acabar ajudando o Lula. E o que é que explica o próprio Lula ter esse percentual? O medo de que Bolsonaro continue. Como eu falei, muitos tapam o nariz, né? E simplesmente falam, não queria não, mas né, é o que tem para hoje, segundo a ideia de muitos, mas isso vai ser explicado lá para frente, que tem opção sim. E aí, por puro ódio ao Bolsonaro, simplesmente estão dispostos a, enfim, com uma certa vergonha, votar no Lula. Eu não quero dizer que o Lula não tem aqueles que gostam dele. Tem, eu tô falando desses que votam com certa vergonha, porque simplesmente fazem um cálculo. Olha, não queria votar, mas tá dizendo agora que vota nele. Respeitando o eleitor que gosta do Bolsonaro, existe, e respeitando o eleitor que gosta do Lula, como eu disse, existe. E tem o Ciro, como todas as pesquisas mostram, tá em terceiro, como eu mostrei, tem potencial de votos, tem uma rejeição mais baixa do que todos os outros candidatos competitivos, tá aí debatendo, comete também os seus erros, isso perto dos erros do Lula e Bolsonaro, os que o Ciro comete, o Ciro falou algo que não devia, perto do que esses outros dois fazem e fizeram, os erros do Ciro não são nada, né, nessa comparação. Então o Ciro tá aí, né, vai ser fácil a sua vida? Não, vai ser muito difícil, porque ele tem que enfrentar o sistema que tem seus tentáculos aí no mundo político, na grande mídia, né, tem que enfrentar essa polarização, mas como eu disse, tem tempo para isso e existe alguns sinais de que essa polarização possa
lá na frente ser quebrado. E é claro que como quem tá na polarização, meio que um precisa do outro para se manter com alguma força, vai fazer de tudo para que Ciro não cresça e se consolide. A luta dele neste momento não é para ter 50% dos votos agora. Eu tenho falado isso aqui há muito tempo. É para ter ali 15%, por exemplo, para passar confiança para o eleitor que olha para ele e fala: puxa, esse aqui agora é a minha opção para quebrar essa polarização. Se acontecer isso, Ciro pode ter em torno do seu nome a onda, né, que pode levá-lo para o segundo turno, e tudo indica no lugar de Lula, que tem um percentual maior e mais pessoas o veem como candidato ideal, como eu falei para vocês aqui antes. Então o candidato, né, mais fácil de ser tirado do segundo turno é Bolsonaro. Eu digo mais fácil entre aspas porque não é uma tarefa fácil. Mas, né, insisto que o Ciro, chegando nesses 15, eu acho que a situação muda. E baseado na Datafolha, Ciro está a 8 pontos, baseado na IPESP a 7, baseado na Real Time Big Data, que eu falei aqui também antes de ontem, Ciro está a 6 pontos, porque nela ele apareceu com 9. Então, a gente tem que aguardar, sempre atento ao que pode acontecer. E se não tá fácil para o Ciro, imagine para os outros, né? Então é isso, meus amigos, né? Fica aqui essa reflexão. Se você puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.